Então, pessoal, vamos então, né, à parte 7 da nossa série Como Escrever um Artigo. E hoje nós vamos falar das tabelas e das figuras, né? Representação dos nossos resultados, principalmente, geralmente, né? Vamos lá, né? Como sempre, a minha fala é basicamente baseada nessa série aqui do Journal of Clinical Epidemiology, né? E alguma coisinha da minha experiência, mas aqui não tem muito mais o que falar do que eles colocam aqui não, tá, acho que tá bem, certo? Então, o que a gente deve saber, né, quando a gente for preparar as nossas figuras e tabelas? Então, as figuras e tabelas são uma maneira muito eficiente de apresentar os resultados, né? Lembrar que tem aquele ditado, né, que uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras, né? Muitas vezes é mais fácil tu apresentar o teu resultado com uma boa imagem ou com uma boa tabela, até para escrever teu texto facilita muitas vezes tu ter uma tabela, né? Até eu indicaria para vocês que às vezes mesmo sem apresentar a tabela, tu colocar teus dados em tabela, fica fácil de exercer essa comparação, né? Mas é visual, desde que bem feito, uma figura e uma tabela, elas são uma maneira fácil, por exemplo, de comparar dois grupos, né? Tu consegue com bastante tranquilidade perceber se tem ou se não tem diferença entre um grupo e outro, né? Achados principais devem ser apresentados com figuras e tabelas, tá? Então, o teu achado principal do teu artigo, da tua pesquisa, do teu TCC, da tua dissertação, da tua tese, vai ter que estar em figuras e tabelas, né? E tu vai explicar ele no texto, claro. Uma figura e uma tabela, alguém que vai lê-las tem que entender ela sem recorrer ao texto. Eu bati o olho na figura, desde que eu entenda do assunto também, né? Claro, vai ser uma imagem, tu faz uma imagem lá de bioquímica. Uma pessoa que entenda de bioquímica tem que olhar para a tua figura e entender ela sem precisar ler teu texto, certo? Tabela, a mesma coisa. Lembrar que jornais têm limitação em termos de limite de figuras e tabelas. Já vi de tudo, tá? Mas em geral, o limite fica em torno de 6 tabelas e figuras, somando as duas coisas, né? Então tu faz ali 4 tabelas, 2 figuras, 3 tabelas, 3 figuras, faz mais figura, mais tabela, menos tabela. Aí vai depender de como é que teus dados se apresentaram e como é que fica mais visual, como é que fica mais fácil de entender, né, se por uma tabela, se por uma figura. Mas, em geral, eles também têm uma parte chamada material suplementar, ou seja, figuras e tabelas que não são tão importantes, você pode colocar nesse material suplementar. Agora, lembrar, material suplementar ele é um recurso a mais para um melhor entendimento dos teus dados, tá? Agora, tu não pode depender desse material suplementar para que teu texto seja entendido, certo? O teu texto tem que ser entendido sem a pessoa recorrer ao material suplementar. É só para, eu quero ter certeza de tal coisa, eu quero ver como é que ficou tal coisa ali, aí tudo bem. Tabelas e figuras devem ser feitas com muito cuidado, tá? Com capricho mesmo. Tem que ter um layout claro e adequado. Aí o adequado aí geralmente vai depender da revista. Tem uma seção lá que é muito importante em toda a revista, que é instruções para os autores. No caso de um TCC, provavelmente tem as instruções aos autores da tua universidade. Teses e dissertações, mesma coisa, tá? E se for a BNT, é a BNT, né? Permissão para publicar figuras de terceiro. Então, por exemplo, vocês acharam muito bonito uma figura de um artigo de um colega. Vocês vão pedir uma autorização por escritor de copyright, tá? E tem ainda que ver se é o colega que pode dar essa autorização ou se essa autorização tem que ser da revista.
Dependendo da situação, quem pode dar essa atualização é a revista em que foi publicado aquilo. Devem ter relação com o texto, então não pode ter uma figura solta lá e nada sobre ela nem na metodologia, nem em lugar nenhum. Só apareceu aquela figura lá do nada. Em geral, a tabela 1 fala das características gerais da amostra ou dos grupos, né? Então, características gerais é percentual de cada sexo, percentual de cada cor, percentual de cada variável ali, são características gerais mesmo, não tem resultados em termos ainda de análises inferenciais, vai falar muito de análise descritiva aqui, tá? Em geral, a figura 1 é o fluxo de entrada no estudo. Então, quantos tinham elegíveis, aí pode ser pessoas ou artigos, se for uma revisão, né? Dos elegíveis, quantos entraram no estudo? Dos que entraram no estudo, quantos saíram? De cada grupo. Então, por exemplo, eu tinha 80 pessoas elegíveis. Entraram 60, 10 não quiseram, 20 não quiseram entrar. Eu fiz a randomização, ficou 30 em cada grupo. Do grupo placebo, do grupo controle, saíram 5. Do grupo intervenção, saíram 4. Né? Por que saíram? Quantos chegaram até o final do estudo? Entendeu? Esse é um fluxo de entrada. E sempre, como eu falei anteriormente, observar bem quais são as regras da revista. Tá? Como é que a revista pede que sejam feitas as figuras e tabelas. Tem algumas revistas que colocam lá como é que tem que ser o texto, como é que tem que ser as figuras, como é que tem que ser as tabelas e colocam, porém você pode nos mandar sem a formatação ainda própria, né? Fazer a formatação só depois de aceito o artigo. É uma tentativa de facilitar. Agora, pensem comigo, se vocês são editores de uma revista, chegam 2 artigos que vocês consideram bons igual. Um já está todo no formatinho da tua revista e o outro está meio bagunçado. Ou seja, um revelou um cuidado, né? Um capricho de ver quais eram as normas da revista e já te mandar as normas da revista. O outro não. E isso, às vezes, até inconscientemente faz o editor valorar mais um do que outro. Então, eu sempre, mesmo nas revistas que tinham isso, né, de mande do seu jeito e só formate depois, eu procurava ter o capricho de formatar corretamente. O que você deve fazer agora, né? Ter clareza do que vai mostrar nas figuras e tabelas. O que eu vou mostrar na tabela 1, o que eu vou mostrar na tabela 2, figura 1, figura 2. Seguir as orientações da revista. Né? Mesmo que seja aquela coisa do formato, mande como quiser, vai ver como é que é o formatozinho da revista, lê, pega um artigo da revista e vê como é que está ali, já manda pro editor mais ou menos no formato. Sabe aquela coisa do tu perdeu uma publicação porque tu não teve capricho na formatação é dose, né? Se meu artigo é ruim, ok ele não ser publicado. Agora, ele não ser publicado, eu tendo bons dados, ele não ser publicado por causa de formatação, sabe? Então vamos caprichar um pouquinho na formatação das coisas, né? Vindo para o esporte, sou professor de educação física, então eu sempre, as minhas analogias e comparações geralmente são com esporte, né? Mas eu sempre vi para mim, por exemplo, quando eu praticava algum esporte, campeonato, coisa assim, quando eu perdia porque o outro time era mais habilidoso, sem problemas. Agora, eu ficava possesso quando eu perdia porque eu me esforcei menos que o outro. Isso eu não admitia. Então, eu não ter o esforcinho de colocar nas orientações da revista e por isso eu ser recusado, não dá, né? Então, vou ser recusado porque o meu artigo é ruim.
Aí tudo bem, aí tá, vou lá e vou melhorar ele. Lembrando, né, fase de planejamento de um artigo, pessoal, é fundamental. Estou tergiversando um pouquinho aqui, mas isso é importante, tá? Porque não tem malabarismo que tu possa fazer para melhorar um dado ruim. Tu planejou mal a tua pesquisa, pegou mal os dados, esquece. Alguém vai detectar isso e o teu artigo talvez seja publicado, mas não vai ser levado muito a sério. Entendem? Então, muito capricho na fase de planejamento e, claro, na fase de aquisição de dados. Né? Não usar para resultados facilmente colocados em palavras. Então, para coisinhas muito simples assim, não usa figura e tabela, não deixa para os resultados mais importantes mesmo e que fiquem melhores naquele formato. Deve ter um título claro. Então, bati o título, está ali. Características gerais dos participantes. Figura 2. Diferença de médias entre grupo intervenção e grupo controle. Sabe? Fica claro o que está sendo mostrado ali. E ter legendas. Né? E nessas legendas, eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar um asterisco em cada variável que sejam estatisticamente diferentes. E lá embaixo eu vou colocar, essa variável mostrou significância estatística ao nível de P menor que 0,05, 0,001 e por aí vai. Também, se eu utilizar abreviações na minha figura, na minha tabela, por exemplo, coloquei lá IMC, né, vou ter uma legenda dizendo IMC é índice de massa corporal. Tá? Professor, mas todo mundo sabe que IMC é índice de massa corporal. Não sei, daqui a pouco pode ser índice imobiliário de capitais. Tá? Então, imaginem que quem está lendo o artigo de vocês não sabe o que aquela legenda significa. Então, tem que ter... E lembrem, né? Não adianta que tenha a explicação da legenda no texto, porque a minha figura tem que ser lida sem recorrer ao texto. Então, tem que ter a legendinha explicando cada abreviação, cada comparação que foi feita, onde é que tem, onde é que não tem significância estatística. Evitar repetir informações em texto e figura, tá? Eu vou explicar minha figura no texto. A figura 1 mostra a diferença entre grupo de intervenção e grupo controle. Grupo de intervenção teve média tal, com intervalo de confiança tal. Grupo controle teve média tal com diferença tal. Mas não vou descrever a figura a ponto de não precisar ir para a figura para entender ela 100%. Resultados importantes foram descritos, claro. Títulos das colunas curtos. Comparações da esquerda para a direita. Então, né, geralmente eu vou ter grupo intervenção aqui, grupo controle aqui. Geralmente coloca assim. Títulos das linhas devem ter ordem de significância. Então, em geral, né, as variáveis que vão em cada linha, as mais importantes vão estar mais em cima. É mais ou menos isso, as que eu considero mais importantes. Se não tiver uma ordem de importância, mas geralmente tem, né? Por exemplo, se eu estou vendo composição corporal, as variáveis de composição corporal vão mais em cima, né? Últimas dicas, então, em relação a figuras e tabelas. Números nas células de unidade e unidade medida no título. O que isso significa? Eu estou colocando percentual de o N e o percentual de homens e mulheres. Eu vou colocar lá 50 e entre parênteses 25, que seria 25% do total. Lá no título vai estar sexo, N e entre parênteses percentual. Entendeu? Consistência na apresentação das variáveis, ou seja, eu não fico mudando as variáveis de nome. Numa hora é percentual de gordura, noutra hora é gordura percentual, sei lá, mudando o nome. Figuras coloridas são pagas, geralmente, tá, pessoal? Então, o que acontece? Já façam a figura em preto e branco ou em escalas
de cinza, ou façam figuras coloridas, mas que possam ser entendidas em preto e branco ou escalas de cinza. Tá? Lá no material suplementar pode ter ou a versão online pode ter as figuras coloridas, tá? Mas em geral tu teria que ter essas figuras legíveis em preto e branco ou em escala em cinza, porque senão tu vai ter que pagar e geralmente não é barato, tá? Esse valor a mais aí que se paga por figura colorida. E se tu queres uma revista boa vai ser em dólar, né? Tá? Tem muitas revistas hoje boas que são só em versão online, né? Então também facilita, mas naquelas revistas que são impressas para imprimir colorido tem um custo alto. É isso, pessoal. Curtinho o vídeo, mais curto, né, que os outros, o vídeo de hoje. Então nós temos aí mais 2 vídeos previstos, né, que são o parte 8, as referências, e um outro conteúdo extra, a submissão e resposta aos revisores. Acho que nas próximas 2 semanas, então, eu consigo terminar isso aí e a gente encerra essa série aí no canal. Certo? Um abraço e até